Olá, meu nome é Josiane Louvera, sou professora de Direito Penal e Processo Penal e nós hoje vamos ter a nossa primeira aula de Direito Processual Penal sobre inquérito policial. Então, vocês vão assistir o nosso primeiro módulo, inquérito policial, do artigo 4º ao artigo 23 do CPP, você encontra a matéria. Então, se você já tiver com o seu código na mão, com sua legislação na mão, já começamos lá a partir do artigo 4º do Código de Processo Penal. Vamos entender uma coisa antes de falarmos efetivamente do inquérito policial. Veja bem, o processo penal, ele existe em razão de uma norma constitucional. O que a Constituição Federal ela diz pra gente? A Constituição diz que ninguém será privado dos seus bens nem da sua liberdade sem o devido processo legal. Quando você interpreta essa norma constitucional, você chega à seguinte conclusão: precisamos do processo para que alguém possa ser punido. Isso porque nós estamos fazendo uma interpretação para o direito processual penal. E quando fazemos essa interpretação, a gente chega à seguinte conclusão: o direito processual penal nada mais é que um instrumento utilizado pelo Estado para que ele alcance a possibilidade de executar a sua pretensão punitiva. Como assim, Josiane? Da seguinte forma: você praticou uma infração penal, então você já sabe que quem vai te punir? O Estado. Mas o Estado pode privar você da sua liberdade ou dos seus bens sem te dar um direito de resposta? Não. Então a Constituição diz, ele tem que te submeter a um devido processo legal. Esse devido processo legal vai dar a você o direito de ampla defesa, de contraditório, você vai ter um processo que vai se desenvolver através de uma persecução penal. E é exatamente essa persecução penal, esse desenvolvimento dessa persecução penal, que é o objeto do nosso estudo num primeiro momento, a partir da investigação criminal, que é o inquérito policial. Então nós vamos verificar o seguinte: a persecução penal ela vai existir em razão do agente ter praticado uma infração penal. Pensa aqui, se você jamais praticar uma infração, você jamais vai ter necessidade de responder a um processo penal. Lá na sua primeira aula de direito penal, provavelmente o professor disse para você o seguinte: infração penal é um gênero do qual nós temos duas espécies. A primeira delas, crime, e a outra, contravenção penal. Então, quando você pratica uma infração penal, tanto faz se é um crime ou se é uma contravenção penal, essa prática faz nascer para o Estado um direito. Quando você pratica crime ou contravenção, nasce para o Estado o direito de punir. Por que isso? Porque quando você abre lá o seu Código Penal, por exemplo, no artigo 121, vai estar escrito assim: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Ora, você já sabe que você não pode matar e que se você matar, você vai ter uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. E que a sua pena já está estabelecida ali. E quem vai puni-lo? São os familiares da vítima? Claro que não. Quem vai puni-lo é o Estado. Vai nascer para o Estado. Quando você mata alguém, você faz nascer para o Estado esse direito de punir. Esse direito de punir dá ao Estado o quê? A possibilidade de fazer a persecução penal, a possibilidade de fazer a persecutio criminis. Acontece que se nasce para o Estado o direito de punir, nasce também para o agente o direito de se defender. Então o que você tem que analisar? Praticou uma infração, tanto faz se essa infração é um crime ou é uma contravenção penal, vai nascer para o Estado o direito de punir. Se nasce para o Estado o direito de punir, significa que esse Estado vai ter que me submeter a um devido processo legal. Por via de consequência, eu vou ter o direito de me defender. Então pensa aqui, a infração penal é o fato gerador,
É o fato praticado por você que gera para o Estado um direito de punir e que gera para você, agente que praticou o crime, o direito de se defender. Então, se esse mesmo fato gerador gera esses dois efeitos, o do Estado punir e o direito de você se defender, é porque entre o Estado e o agente vai existir um conflito. Que conflito? Vai existir um conflito de interesses. Por que vai existir um conflito de interesses entre o Estado e o agente? Porque pensa aqui comigo. Olha, analisa a questão. Se dessa infração penal nasceu para o Estado o direito de punir e também nasceu para o agente o direito de se defender, eu tenho um fato que trouxe para mim dois direitos. Então, entre o Estado e o agente vai ocorrer um conflito de interesses. Por que um conflito de interesses? Porque em razão do mesmo fato, eu tenho dois interessados. Esse no interesse de punir, esse no interesse de se defender. Então, não é um interesse qualquer, é um interesse qualificado por uma pretensão resistida. Então, o que nós temos aqui? Que, quando ocorre a infração penal, nasce para o Estado o direito de punir, nasce para o agente o direito de se defender. Então, vai nascer entre o Estado e o agente um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. A esse conflito de interesses, denominamos como sendo uma lide. Você vai olhar na doutrina e a doutrina vai chamar isso aqui de lide. Lide vem do latim litis, que significa litígio. E aí você vai encontrar o fundamento para, na sua Constituição, no artigo 5º, inciso 55, está disposto o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou em processo administrativo será dado o direito de ampla defesa e de contraditório. Por que os litigantes? Porque eles estão em litígio, eles estão litigando, eles estão brigando judicialmente. Se ocorre isso, é porque há entre eles um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Se há esse conflito precisa ser solucionado. Ele vai ser solucionado a partir de um devido processo legal. Então, nós vamos ter que fazer uma persecução penal, uma persecutio criminis. O que significa isso? Perseguir o crime. Nós vamos ter que descobrir quem é o autor desse crime e nós vamos ter que descobrir se existem provas a respeito desse crime. Então, para que você compreenda bem, não pode ficar dúvidas. Aliás, o nosso grupo já está funcionando. Se você tiver dúvida, pode mandar sua dúvida que a gente vai responder na medida do que for possível aqui para vocês. Então, de imediato, você já tem que saber, infração penal é um gênero do qual nós vamos ter duas espécies, crime e contravenção. Tanto faz se foi o crime ou se foi a contravenção que aconteceu, você já sabe que o Estado vai ter o direito de punir o autor desse crime ou dessa contravenção. Mas ele vai poder punir esse agente arbitrariamente? Não. Ele vai ter que dar para esse agente o direito de se defender. Então, nós vamos ter entre o Estado e o agente um conflito de interesses, porque vai estar o Estado com a intenção de punir, o agente querendo resistir a essa pretensão punitiva. Daí nós vamos ter uma persecução penal, que nós vamos agora analisá-la.